Esse DJI Mini 3 Pro ele é realmente incrível, mas nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas dicas muito importantes de quando eu fui agora, acabei de voltar da Amazônia, como que eu fiz para gravar todos os takes de drone num local totalmente novo. Vamos lá. Primeira coisa, eu tava com muita saudade de voltar a falar aqui pra vocês. Cara, faz muito tempo. Aqui em cima eu já vou deixar pra vocês o vídeo final dessa viagem. Foi muito... Cara, ficou um resultado muito bom, eu gostei muito de fazer esse vídeo. E como que a gente chegou num resultado tão incrível, com certeza é um vídeo que eu vou mostrar ainda pra muita gente, porque ficou demais. E eu fico me pegando assistindo ele direto, então se você não assistiu ainda, assiste aqui. E também tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição sobre a expedição total, completo, vídeo maior, sobre essa viagem que a gente fez agora. Mas vale ressaltar uma coisa muito importante, pessoal. Agora que eu fui lá pra Amazônia, eu não levei esse drone, ele chegou na minha casa quando eu tava lá, então no lugar desse eu tava com o DJI Mini 2, que fez imagens excelentes, incríveis. Não tem reclamação sobre a imagem desse drone, mas tem um drone que tem uma qualidade muito boa, é só uma parte pequena do que você realmente precisa para fazer um bom take, para produzir realmente uma boa gravação e fazer um bom vídeo. E a primeira coisa que eu me certifico quando eu pego o meu drone para poder colocar ele no ar e fazer alguma gravação, número 1, ter os filtros NDs colocados na frente da lente. A gente já falou bastante disso aqui no canal, mas cara, esses filtros eles realmente fazem a diferença. E eu modifiquei os filtros, na verdade, os últimos que eu tinha do DJI Mini 2 em relação a esses são bem diferentes, na verdade, eles continuam sendo da Sunny Life. A grande diferença é que eles são os filtros agora polarizados, então a gente tem mais informação na parte mais luminosa da nossa imagem. Por exemplo, esse take aqui eu usei com a minha própria câmera, mas também tem um polarizador nela, então vocês conseguem ver como que o céu fica um pouco mais escuro e na hora da pós eu posso clarear ele um pouco mais. Se eu tô sem esse filtro, realmente fica mais difícil de eu fazer modificação de cor nele em alguns casos. Então, primeiro ponto, filtro polarizado na câmera do seu drone. O segundo ponto que eu sempre faço, sempre, não importa o que haja, e muita gente não faz, mas essas pessoas estão por conta e risco, eu não posso fazer nada por elas. Quando você está a 100 metros de distância ou a mais de 100 metros de distância da última vez, do último local que você voa o seu drone, você precisa fazer a calibração da sua bússola. Isso é muito importante. Diminui o risco do seu drone perder o sinal ou principalmente perder a orientação dele enquanto ele voa. Isso é uma recomendação para quem pilota drone, porque realmente faz diferença em alguns locais, até principalmente, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem mais interferência, porque nunca sabe quando o seu drone pode perder o sinal e ir embora e você ficar sem ele. Então, calibra a sua bússola. A dica número 3 é uma das melhores dicas e provavelmente o que eu mais não fazia no começo, quando eu tive o meu DJI Mini 2, nos primeiros voos dele, que é quando você põe ele no ar e você quer voar ele por aí, seja pra frente, seja pra onde for, é você caminhar pra onde... Caminhar, né? Voar até onde você quer iniciar o seu voo e antes de mais nada, olha pros lados pra você ver se não tem nenhuma árvore, nenhum poste, qualquer coisa. Vai por mim que pelo menos 50% de todos os acidentes de drone que existem, cara, é por conta disso. As pessoas começam a movimentar o drone, deslizar ele pro lado, pro outro, sem saber o que tem na sua lateral. E se você tem a linha Mini, mesmo até com o Mini 3 que é cheio de sensor, ele não tem sensor na lateral, então não adianta você querer confiar 100% nos sensores de qualquer drone. Todo drone, toda aeronave tem ponto cego de sensor, a não ser o Mavic 3, que dizem que ele consegue ter esse sensor global, né, em todos os pontos do drone. Realmente não testei, mas realmente falam que funciona muito bem. O que não é o caso aqui do DJI Mini 2 ou do Mini 3. Então quando você colocar ele no ar, sempre se certifica do que tem na sua lateral antes de você começar a fazer uma pan, ver o que tem em cima de você. Às vezes você está debaixo de uma árvore muito alta. Por exemplo, na Amazônia a gente tinha uma árvore lá que devia ter uns 60 metros de altura. Então sempre se certifica de qualquer obstáculo que possa haver no trajeto do seu voo. E na verdade, antes de eu comprar o meu Mini 2, eu não vi nenhum vídeo, nenhuma dica possível e imaginável de voo. E eu realmente queria ter tido essa oportunidade de, pelo menos essa consciência de ter um pouco mais de cuidado na hora de voar. Então se você tá sentindo que essas dicas estão te ajudando, ou estão fazendo você pensar em coisas que você não estava imaginando antes de voar o seu drone, então já se inscreve aqui no canal. Se você for novo também, ativa as notificações, porque esse é um canal de produção de vídeo, produção de conteúdo. A gente fala bastante de drone, câmera, enfim, toda essa parafernália da hora criativa que a gente usa para criar vídeos, criar histórias principalmente. Então se inscreve aqui no canal porque a sua presença aqui é fundamental, é incrível ter o contato de tanta gente aqui. A gente tá chegando a quase 2.000 inscritos, o que pra mim é muito da hora, tendo visto que a gente começou do zero esse canal há um pouco mais de um ano atrás. Então teve esse crescimento por conta da sua presença aqui, é algo que me traz uma felicidade muito grande mesmo. Então
É isso, vamos voltar pro vídeo. A quarta dica é mais uma dica na hora de você controlar o seu drone, na hora de você fazer o seu voo. Galera, o que acontece? Esses drones eles têm uma velocidade muito boa, mas às vezes quando você está muito alto com o drone, você não consegue ter uma imagem tão fluida e tão contínua na velocidade que você quer que o drone vá. Então o que eu acabo fazendo é aumentando a velocidade do drone, às vezes, na pós. Só que para eu poder fazer isso, a imagem ficar fluida, linda, maravilhosa, como vocês estão vendo aí nessa imagem, por exemplo, eu preciso, primeira coisa, ter a mão muito firme. Mas Ale, por que você precisa ficar com o movimento firme? Você pode olhar para todos os lados, fazer uns movimentos incríveis. Eu até posso, mas se eu quiser colocar o drone e fazer com que a imagem tenha essa fluidez, todo esse movimento tão alto assim, eu vou precisar fazer essa correção na pós de velocidade. E se eu fizer qualquer outro movimento que saia da trajetória contínua desse drone durante essa gravação, vai ficar estranho e vai ficar complicado de assistir isso, sabe? O segredo de uma boa gravação, a qualidade que a gente enxerga num bom vídeo, é quando você assiste ele e você nem se dá conta do que está sendo feito para essa gravação estar sendo realizada, entende? É um momento onde você está tão imerso nesse vídeo que você não pensa em mais nada a não ser o que você está assistindo. E isso é fundamental. Então para isso eu ajeito a posição do meu drone e vou com ele, e aí eu faço alguns ajustes durante o voo e mantenho. E quando eu mantenho, eu fico bem concentrado, muito concentrado, tipo, eu quase não respiro e eu fico com o olho meio assim, meio nesse estado catatônico, sem pensar em mais nada, a não ser no que eu tô fazendo. E uma coisa que pode te ajudar bastante nesse caso, na hora de ficar com o drone, enfim, o controle dele bem estável, é... Isso aqui é um tirante que eu já mostrei aqui algumas vezes. Você pode comprar um desses aqui online, bem melhor. Esse aqui eu fiz em casa mesmo, mas coloca o celular e assim mesmo ele vai ficar com esse cordão aqui. Isso vai deixar com que você fique com um controle bem mais estável da sua gravação. E pra mim realmente lá na Amazônia me ajudou muito isso, porque algumas vezes eu tive que gravar dentro do barco, seguindo o barco com o drone, então manter essa mão firme no controle realmente foi fundamental, tá? Então na hora de você gravar um take contínuo com um movimento bem lindo, de novo, controle de uma forma estável, mexer pouco ou não mexer os dedos na hora de você fazer essa gravação, segurar bem o movimento dele e ter uma forma de estabilizar o controle do seu drone, tá? Isso vai te ajudar bastante a manter o foco na sua gravação. A quinta dica que você pode usar para melhorar a gravação do seu drone quando você estiver utilizando ele em outros lugares, assim como na Amazônia, por exemplo, se você for para lá, tem algumas configurações meio cinematográficas que a gente chama para deixar a sua imagem realmente mais com esse aspecto mais natural, mais orgânico, e a velocidade do obturador. Sempre o dobro ou mais próximo do dobro da taxa de quadros que você tem. Se você está filmando a 30 frames por segundo, então o seu shutter tem que ser pelo menos 1/60. Se você está filmando a 24, tem que ser pelo menos 1/48, mas a gente não tem isso na DJI, então 1/50. Isso vai garantir com que os objetos que passem perto do drone fiquem com esse movimento mais natural, que é bem próximo do que a gente enxerga do olho humano. Então isso vai trazer mais naturalidade para sua gravação. Esse movimento, pessoal, vai ser mais perceptível quando você aproximar o seu drone desses objetos. Claro, sempre com muito cuidado, tá? Mas uma coisa que eu gosto de fazer bastante nas minhas cenas de take aéreo, às vezes eu me aproximo bastante do rio, do lago, enfim, da superfície que eu tô passando, porque isso realmente garante que o vídeo fique mais dinâmico e as coisas passem de uma forma aparentemente mais rápida pelo drone, então parece que tá numa velocidade muito maior do que ele realmente tá. Quando a gente se aproxima, essa velocidade fica muito mais aparente do que quando a gente se afasta, não tem que ir lá em cima, parece que tudo fica mais lento. Então, por isso que depois, voltando para as minhas primeiras dicas, eu acelero essa imagem depois na pós se eu precisar. Mas não só isso, se você estiver gravando com o Mini 3 Pro, eu recomendo muito você colocar no modo de gravação que é o D-Cine Like, que é um modo de gravação que vai garantir com que o seu drone tenha muito mais cor, e esse drone já tem 48 megapixels na câmera dele quando a gente estiver gravando o vídeo, então tem muita qualidade, muito detalhe, somado ainda com a profundidade de cores que ele tem, realmente o nome Pro faz jus, tanto que esse drone consegue fazer durante uma gravação de vídeo. E por último, mas não menos importante, se você for fazer uma gravação de um barco, como por exemplo eu fiz, uma coisa muito importante para você ter em mente é que você precisa colocar o seu drone no modo de atualização do home point. O que diabo seria isso? Basicamente, como você tá num veículo e esse veículo tá em movimento, você não tá no mesmo ponto de origem que você decolou o seu drone. Se o drone perder sinal, por qualquer motivo que seja, e você não tiver habilitado essa opção no seu controle, o drone vai voltar exatamente para onde ele saiu. E você não vai estar lá para pegar esse drone, então pode ser que ele pouse num lugar que ele não deve pousar, ou
sei lá, aconteça algo pior. Então nessa opção o home point vai atualizando à medida que você vai se deslocando. No caso estava num barco, então eu coloquei essa opção para que ele realmente identificasse que eu já não estava no meu ponto de origem, de onde eu realmente saí para fazer essa gravação. E se você estiver num barco, na hora de pousar, o seu drone certifica que o cara que estiver conduzindo esse barco desligue realmente todo o motor. Porque se você estiver andando um pouquinho mais, você descer com o drone, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo lá na Amazônia. Agora já estourou, mas eu cortei um pouco o dedo na hora de pegar ele, porque o barco estava em um pouco de movimento e realmente acabou me cortando um pouco. Então isso é uma coisa que vai te ajudar bastante na hora de você voltar o seu drone. Mas acho que é isso. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve e a gente se vê na próxima. Tchau!